Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou passando aqui para deixar uma palavra rápida no coração de vocês aí. Nós vamos meditar lá no livro de Coríntios, lá no capítulo 1, 2, 3 e 4. A Bíblia diz que lá na igreja do Coríntios, havia uma discussão, uma divisão entre os membros da igreja. Olha que interessante. A Bíblia diz que uns dos membros, um grupo de membros diziam que eles eram de Apolo. Outros diziam que eles eram de Paulo. Outros ainda diziam que eles eram de Pedro. E outros diziam também que eles eram de Jesus. Que bagunça, meu Deus do céu. Calma, não criemos pânico. Será que não está assim também aí aonde você está? Será que um está dizendo que é disso, que é desse? Outro dizendo que é disso, que é desse? Outro dizendo que é desse, que é daquilo? Como que estão as coisas por aí? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele estava numa cidade de Éfeso, quando ele escreveu uma carta, quando ele recebeu a notícia, que via aquela bagunça, irmãos. Alguém disse: Paulo, aquilo que você fez lá no livro de Atos, no capítulo 18, que você veio e instituiu a igreja, aquilo que você semeou lá atrás, e que Apolo regou, e que Cristo ia fazer florescer, em algumas pessoas até o processo ele foi perfeito. Você veio, pregou, semeou, Apolo veio, consolidou, ele regou e Cristo ele fez florescer. Mas dentro desse processo algumas pessoas eles fugiram. Eles não quiseram a terceira parte. Eles pegaram a primeira, a segunda, mas a terceira eles não permitiram acontecer. E a Bíblia diz que Paulo ele escreve uma carta e pede para entregar lá em Corinto. E pede para alguém ler essa carta na igreja. A Bíblia diz que eles começam a ler. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, começa o apóstolo Paulo. E começa a elogiar eles por tudo que eles vinham fazendo, por tudo que o Espírito Santo tinha concedido de bondade para eles, pelos dons que estavam sendo distribuídos no meio deles. Mas aí quando vai chegando ali pelo capítulo, vamos voltar aqui rapidinho, meus amados, vamos voltar aqui, quando vai chegando ali pelo capítulo 10, mais ou menos, Paulo já começa a entrar na questão, ele já começa a tratar do problema. Eu achei interessante isso aí, meus amados, porque Paulo, na minha visão, ele não é um pastor, ele até pastoreava de forma rápida algumas pessoas. Paulo ele não cheirava ovelha, e ele mesmo fala aqui nessa carta ao 1 Coríntios aqui, que ele não era pastor, que ele nem batizava, ele batizava uns ou os outros, algumas pessoas. Em específico aqui em Corinto, ele fala até o nome das pessoas que ele batizou ali. Paulo era apóstolo, Paulo era profeta, Paulo era mestre, ensinava muito bem, e Paulo era evangelista. Por sinal, que evangelista que Paulo era, hein? O cara divulgou o evangelho, difundiu o evangelho aí praticamente o Novo Testamento inteiro. Meu Deus, esse cara era de Deus, irmãos. Mas a Bíblia fala que Paulo ele fala: vocês estão fazendo uma confusão. Vocês estão falando que vocês, um grupo é meu, o outro grupo é de Apolo, o outro grupo é de Pedro, o outro grupo é de Jesus. Como assim? Foi eu, Paulo, que morreu por vocês numa cruz? Ou alguém aí foi batizado em meu nome, em nome de Paulo? Ou foram todos batizados em nome de Jesus? Paulo já chegou, já matou a pau, irmão, já matou no ninho a situação. Eu acho interessante quando a gente vai lá no capítulo 3, lá nos versículos 5, 6, 7, 8, 9, ele vai falar que, olha para vocês verem que interessante isso aqui, olha para vocês verem, se atente aí, ele vai falar que Paulo, ele plantou, Apolo, ele regou, e Cristo fez com que frutificasse. Paulo plantou, Apolo regou, consolidou e Cristo fez florescer. Esse é o processo natural. Aí quando a gente volta lá no livro de Marcos, no capítulo número 4, no comecinho de Marcos, vai falar de um homem que saiu a semear, Jesus contando uma parábola. Ele diz que ele semeou, ele não plantou. Olha, irmãos, ele semeou a palavra, ele semeou as sementes.
Ele semeou a palavra, ele semeou as sementes em algumas terras. Uma semente caiu na beira do caminho, os passarinhos veio, a outras caíram em pedras, em terreno, em solo pedregosos, o inimigo veio, sufocou. Ainda outros caíram em meios de espinho, mas conforme a semente ia crescendo, os espinhos iam sufocando, e outras caíram em terra fértil. A Bíblia diz que os discípulos, eles ouviram aquilo ali, passou 1, 2, 3, daqui a pouco um deles falou: mestre, eu não entendi aquela parábola que o senhor falou. Conta para nós, explica para nós. Jesus chamou ele pertinho, igual Jesus faz conosco às vezes, irmãos. Ele manda alguém pertinho de você te explicar a palavra dele. Jesus falou assim, ó, e eu vou falar só da semente que caiu no meio dos espinhos. Depois você vai lá em Marcos, você vai procurar a semente que caiu em outros solos, tá bom? Aqui caiu no meio de espinho, os espinhos vieram e sufocaram. E ali Jesus usa o exemplo do que eram os espinhos. Eram as preocupações daquelas épocas. Eram as preocupações com as riquezas daquelas épocas. Eram as preocupações com as finanças daquelas épocas. Eram as preocupações com as outras ambições daquelas épocas, meus amados. Amados, o que será que tem sido os espinhos nessa época que nós vivemos? Será que é uma pandemia? Será que os espinhos são questões financeiras? Será que os espinhos são questões relacionais? Obediência? O que será que tem sufocado a palavra de Deus que foi semeada e que tem sido cuidada em nossas vidas? O que tem travado os frutos da mesma? É uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias, meus irmãos, porque na minha vida alguém semeou, os nossos pastores, os nossos líderes cuidaram, e pela misericórdia de Deus nós temos deixado Deus fazer com que os frutos apareçam, pela misericórdia de Deus. E Paulo, ele vem e fala para ele: gente, não tem nada a ver o que vocês estão falando, não tem nada a ver. Ninguém aqui é de Paulo, ninguém aqui é de Apolo, ninguém aqui é de Pedro, irmão, todos nós somos de Cristo. Todos nós estamos em prol do reino de Deus. Todos nós queremos trabalhar em prol do reino, nós queremos ver o reino crescer. Nós queremos diminuir para que o reino venha crescer. Às vezes nós ouvimos algumas situações dando certo em algum lugar e às vezes nós queremos até implantar essas situações. Mas aí acontecem as divisões, né, as facções, isso não, isso pode, isso não pode. E quando eu falo nós ouvimos, somos nós, irmãos. E às vezes você ouve falar, mas o fulano é daquele grupo, o ciclano daquele. Não tem grupo, irmãos. Se nós começarmos a separar grupo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos fazer aquilo que de fato Deus quer que nós façamos. Amados, o nosso grupo tem que estar aqui, ó, dentro dessa palavra, da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que está aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o poder de Deus manifesto aqui na terra. Nós temos que viver esse poder, meus amados. Nós temos que viver esse poder, fluir esse poder através de nós para alcançar os perdidos, irmãos. Não dá para ficar brigando, não dá, não pode. Nós não podemos, irmão, perder tempo indo para a internet, indo para as ruas, brigar. Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Amados, Ele veio pregar as boas novas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu repito, Paulo, ele começou em Corinto, ele semeou em Corinto, encontrou resistência quando ele foi semear lá, lê lá em Atos 18. A resistência que ele encontrou, mas ele semeou. Ele instituiu a igreja lá. Veio Apolo e regou. E Paulo saiu. Paulo estava lá em Éfeso já. Quando ele recebe a notícia: olha, Paulo, aquilo que você fez lá atrás, alguma coisa deu errado lá. Paulo, eu repito, no meu entendimento, ele não era um pastor. Mas ele amava as ovelhas, amava as almas. Ele
parou, não deu certo, calma aí. Eu não posso voltar aqui, mas eu vou arrumar uma ferramenta que pode. Eu vou escrever uma carta e vocês levam para que essa carta seja lida. Quando ele não podia escrever carta, eles mandavam os discípulos dele voltar e acertar, irmãos. Porque nós somos falhos, nós cometemos um monte de erro. Nós ouvimos a palavra e muitas das vezes nós não conseguimos colocar em prática. E muitas das vezes alguém precisa parar e precisa voltar para conversar conosco. Ou precisa mandar alguém nos instruir. Isso é eu e isso é vocês também, amados. Existe um processo, irmãos, nas nossas vidas. Alguém semeou nas nossas vidas, alguém falou da palavra para nós. Nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra, fomos à instituição, a pessoas estão nos consolidando para que nós possamos dar fruto. Não tem como você ficar sentado, parado, sem dar frutos. O processo não é esse, irmão. O processo é você receber, consolidou, deu fruto. Recebeu, consolidou, deu fruto. Esse é o processo. Se tiver alguma parte desse processo não fluindo, ora, pede a Deus que envie alguém para que esse processo seja startado novamente. Amém, meus amados? Era essa palavra que eu tinha para dar para vocês hoje. Paulo, ele sabia muito bem quem que ele era, irmãos. Muito, muito bem. Ele sabia quem era e sabia quem Jesus era. Em momento nenhum ele queria tomar glória para ele. Tudo era para Jesus. A honra, a glória, a louvor, a adoração, tudo para Jesus. E é assim que nós temos que fazer. Nós estamos aqui simplesmente para adorar, irmãos. Essa é a nossa missão aqui, adoradores. Adoradores, adoradores. Fomos plantados, fomos tratados, estamos dando fruto. Nós não estamos ainda, nós vamos dar fruto em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, amados? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, Pai, na tua presença. Agradecer porque o Senhor está nas nossas vidas, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que tem ouvido a tua palavra, Senhor, que tem deixado ser cuidada e que já tem buscado, Senhor, a condição de dar frutos, meu Pai. Nós possamos entender, Senhor, que nós somos em Ti, aonde nós estamos em Ti, Senhor, e aonde nós queremos chegar em Ti. Que todos possam, Senhor, querer chegar na medida e na estatura de varão perfeito, Senhor. Que possamos ter o nosso coração totalmente voltado, Senhor, para aquilo que é o propósito, Senhor, para as nossas vidas. Que possamos, em nome de Jesus, frutificar, para que pessoas comam desse fruto, pessoas se alimentem desse fruto e pessoas possam também frutificar em nome de Jesus, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é lindo, Jesus. Obrigado por compartilhar do teu coração para com as nossas vidas. Senhor, abençoa os teus filhos, conduza os teus filhos em verdes pastos, meu Pai, em nome de Jesus, em águas tranquilas, Pai, e que eles possam ser implantados cada dia, Senhor, em terras boas, à beira de riachos, Pai, e que eles possam, em nome de Jesus, florescer e frutificar. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, forte abraço e muita paz. Estamos juntos porque juntos somos sempre mais.